Boa tarde a todos, ou boa noite, ou bom dia, depende de onde você está. Sejam todos bem-vindos, uma alegria tê-los aqui no nosso programa Bate-Papo com Joana de Ângeles, aqui no canal Amigos de Nosso Lar, sempre recebendo um novo convidado, com um novo raciocínio, com um novo ponto de vista, para a gente ir crescendo junto, construindo pensamento, reflexões, reflexões essas sempre pautadas, baseadas no Evangelho do Cristo, com a diretriz da doutrina espírita, que nos ajuda a elucidar e trazer para a nossa dinâmica do dia a dia, para os nossos conflitos, para as nossas dificuldades, e assim a gente vai ajudando-nos uns aos outros, aos pouquinhos, com essas reflexões aqui. Tomara que vocês gostem. É sempre uma alegria tê-los você aqui. Quem está comigo ao vivo, já tem aqui umas mensagens que daqui a pouco eu vou ler. Aliás, pessoal, diz aí quem está aí comigo ao vivo, dá um alô, manda uma boa tarde, um bom dia, uma boa noite. Deixa eu ver quem já chegou. Espera aí, vamos ver aqui. Olha, já está aqui a Carol Coelho, nos dá uma florzinha. Seja bem-vinda, Carol. Que bom que você está aqui conosco. Espero que você goste. A Vera Viola, nossa amiga lá de São Paulo, nos diz: boa tarde, Nelson e Carlos. Final de tarde com conhecimento é muito bom. Perfeito, Vera. Assina embaixo. A Giane Rodrigues nos dá boa tarde, lá do Núcleo Espírita Fraternidade e Amor de Itajubá. Itajubá, Minas Gerais. É o nosso convidado, que já já a gente vai apresentar ele. Seja bem-vinda, Giane. Aqui também está a Maristela Amaral, nos dá boa tarde. Maristela e Luísa, do Rio de Janeiro. Seja bem-vinda, Maristela. Que alegria. Aos pouquinhos o pessoal vai chegando. Fiquem à vontade, tá, pessoal? A ideia do bate-papo com Joana de Ângeles é mesmo um bate-papo, uma conversa, a gente construindo aqui aos poucos em cima do tema. Se tiver pergunta, dúvida, quiser fazer um comentário, dentro da disponibilidade aqui, como é que o assunto foi desenvolvendo, a gente vai colocando e lançando no ar, tá bom? Então fiquem todos à vontade. O tema de hoje é o homem integral. Homem integral. Deixa eu falar uma coisa sobre integral que é interessante, que me veio à cabeça aqui. Só uma brincadeira rápida, tá? Integral, pessoal, quando vai lá no supermercado comprar o leite, aí tem o leite integral, tem o semidesnatado e tem o desnatado. O integral é no sentido de completo, integral no sentido de total. Aliás, só para quem está em Portugal aqui, não é bem assim aqui em Portugal, tá? Vou dizer para vocês. Aqui em Portugal é o leite gordo, que é o leite integral. Aí tem o semigordo e tem o magro que é o desnatado. Mas tirando a brincadeira, dando aqui continuidade no raciocínio, o homem integral é aquele completo, é aquele que já adquiriu todas as virtudes, as quais nós ainda não temos e estamos caminhando para aprender. E falar de homem integral, a gente vai falar de Jesus, é claro. A referência de homem integral que nós temos, eu trago para vocês aqui o livro, que é tema do nosso raciocínio. A primeira edição, tá? Esse livrinho aqui é antigo, danado. Olha, tem uma capa mais bonita hoje em dia, tá? Esse é de 1990, 35 anos atrás, a Joana de Ângeles nos trouxe o livro O Homem Integral, super atual. O Homem Integral é super atual, recomendo a leitura. Acho que deve ter disponível em PDF. Para quem não tem, para quem está distante do Brasil, às vezes tem dificuldade de comprar, ou para quem gosta da leitura digital também. Vamos lá, pessoal, vamos começar aqui para apresentar o nosso convidado de hoje. O nosso convidado que está aqui ao nosso lado é o Carlos Gomes, lá de Itajubá, Minas Gerais. O Carlos é trabalhador do Núcleo Espírita Fraternidade e Amor, em Itajubá. Ele é presidente do 23º Conselho Regional Espírita do Estado de Minas Gerais. É estudioso do Espiritismo como nós, que buscamos aqui muito mais estudar e aprender. E claro que a gente vai compartilhando. Mas não tem essa coisa de que sabe tudo. Se soubesse, pessoal, a gente já estava no outro nível. Provavelmente nós estaríamos aqui no nível de mentores, mas não, estamos no nível de aprendizes ainda, num outro patamar. E também o mentor também aprende também, tá? Carlos, seja bem-vindo, uma alegria receber você aqui. Obrigado por ter feito o nosso convite.
Olá, Nelson. Olá a todos que nos honram com a sua presença. Eu que agradeço o convite, é uma honra estar no seu programa pela primeira vez. Já tenho assistido, né, outros programas e te parabenizo, né, por esse programa que precisamos falar de espiritismo, levar espiritismo, né, por todos os lugares, pela internet, principalmente Joana de Ângeles, que tem muito, né, a nos ensinar, a nos consolar. E Joana, né, não é um espírito qualquer. Estamos falando de uma mulher, de um espírito que, quando foi Joana de Cusa, conviveu com Jesus, estava ali aos pés da cruz. Então, é alguém que cresceu com o Mestre. Então, dá licença, né, para falar desse espírito que é muito grande, né, para a gente poder falar sobre ele. Muito obrigado. Nada, eu que agradeço, Carlos. Tanto aprendizado que a gente tem para fazer aqui com Joana, que Joana é tão profunda. Eu sou fã de Joana, sei que o Carlos também é, para quem gosta. Joana mergulha e mergulha fundo, tá? Às vezes é doloroso, porque ela pega às vezes pesado na marreta, que nem Emmanuel, tá? Às vezes pega forte, mas é com amor, é para auxílio, para quem tem olhos de ver e percebe, é sempre nos ajudando. Essa é a ideia de todo espírito de luz que traz informações de extrema profundidade, crescimento, conhecimento para nos auxiliar. Mas, pessoal, vamos lá. Quem chegou aqui, tem mais gente que chegou e está dando um oi aqui. Vamos lá. Raquel Ribeiro nos dá boa tarde. Lá do Núcleo Espírita Fraternidade Amor Itajubá, no sul de Minas Gerais. Seja bem-vinda, Raquel. Que bom que você está aqui conosco também. A Maria Aparecida Belato nos dá boa tarde. Seja bem-vinda, Maria Aparecida. Aqui temos o NEFA, o Núcleo Espírita Fraternidade Amor, lá de Itajubá, a conta oficial, imagino eu. Nem sei se é a conta oficial, mas já vou fazer uma propaganda. Vai lá e visita, que com certeza deve ter conteúdo espírita, imagino eu, os vídeos. Se não tiver, depois me conta aqui. Nós temos um canal no YouTube com esse nome, né? Só digitar esse nome que aparece todas as palestras, todos os cursos que nós temos na casa. Importantíssimo, que Nós bom. temos uma casa aqui, já tem 31 anos, né? Vai fazer agora, semana que vem, dia 24. Muito bom. Aliás, pessoal, olha só, vou aproveitar essa deixa que o Carlos falou aqui. O compartilhar é muito importante. Se você lembrou de alguém naquela palestra que você viu, no vídeo de hoje, que a gente vai construir o pensamento aqui, aquele vídeo, entrega, compartilha, manda pelo WhatsApp, o link, copia e cola. Porque às Posta vezes na sua página, né, de Facebook, de Instagram, né? é a maneira de multiplicar conhecimento, e multiplicando conhecimento a gente vai multiplicando amor através desse conhecimento. Conhecimento é luz, luz que ilumina, que acolhe, que abraça e que reestrutura muitas vezes tantas complexidades quanto mais de assuntos espirituais que muitos de nós sofremos demais por causa disso, por causa da ignorância, tá? Então vamos compartilhar bastante, tá, gente? Sempre que tiver oportunidade, compartilha. Quem mais está aqui conosco? Valdomiro Machado nos dá boa tarde a todos. Seja bem-vindo, Valdomiro. Temos também a Dominique, nossa amiga lá de São Paulo. Dominique Barbosa nos dá boa tarde a todos. Seja bem-vinda. E a Ana Maria. Ana Maria é lá de Pernambuco ou é outra Ana Maria? Me fala aqui. Seja bem-vinda, Ana Maria. Sendo de lá ou não, boa tarde a todos. Seja bem-vinda. Então vamos começar, pessoal. Vamos iniciar fazendo nossa oração. Fazendo essa oração para se conectar com o alto, com a espiritualidade de luz. Então, convido a todos, quem tiver vontade, a fechar os olhos comigo. Iniciamos agradecendo a Deus Pai por mais esse momento, por mais essa oportunidade de estarmos aqui reunidos, de estarmos aqui nessa encarnação, experienciando tudo que necessitamos experienciar. Agradecemos ao homem integral, Jesus, o Mestre amado, nosso exemplo, nosso guia, nosso modelo, nosso amigo de todas as horas, que está sempre ao nosso lado, nos abastecendo de amor através da sua palavra, do teu conhecimento, nos mostrando o caminho da felicidade através do amor. Agradecemos a toda a espiritualidade de luz, trabalhadores do canal, amigos de nosso lar, pelo acolhimento, pela inspiração, e que possamos aqui aprender ainda mais com Joana de Ângeles e com os ensinamentos do Mestre Jesus. Dessa forma, pedimos autorização para dar iniciado a mais esse programa nessa tarde e noite de hoje. Que assim seja, graças a Deus.
Muito bem, pessoal. Quem mais chegou aqui? Quem mais gente chegou? Beatriz Portugal, lá de São Gonçalo do Sapucaí. São Gonçalo do Sapucaí. Onde é que é São Gonçalo do Sapucaí? É próximo daqui de Itajubá. Ah, que O legal. Eu ia pessoal da falar região aqui. Minas também, né? Que legal. Minas A Gerais. Lenita também, Rodrigues, lá de Santa Rita do Sapucaí. Também aqui próximo. Que bom, sejam todos bem-vindos. A Carlos, torcida já chegou, né? Já podemos entrar em campo. com a torcida em campo, Carlos, a palavra é tua, o homem integral, fica à vontade. Então, tá bom. Mais uma vez, quero saudar os amigos e amigas presentes. Então, como o Nelson começou a falar, a minha capa é mais nova, né, da nova edição, o homem integral. Quem é esse homem integral? Vamos conversar sobre isso. E esse livro de Joana de Ângeles, ele é o segundo da série psicológica de 16 livros, né, que Joana nos trouxe aí pelas mãos abençoadas de Divaldo Pereira Franco, nosso médium baiano, que agora em maio faz 98 anos e ainda na ativa. E nós, na nossa casa, nós temos um grupo de estudos sobre esses livros, já estudamos esse, já estamos no 4º livro, e é interessante que eu tenho percebido é que todos esses livros que ela escreveu para o nosso conhecimento, né, para o nosso aprendizado, ele se resume numa palavra só: autoconhecimento. Né? Então, tudo que ela fala é para se voltar para a gente. Então, ao estudar Joana, estudar seus livros, a gente vai se estudando também. Né? E ela nos conduz de uma forma, né, que isso aí todos nós do grupo lá saímos com essa impressão de um questionamento sobre nós mesmos. Né? Quem sou eu? O que eu estou fazendo aqui? Como me melhorar a cada dia? Né? E ela nos propõe realizar a nossa reforma íntima, que é pessoal e necessária. Na nossa casa também, uma vez por semana, nós temos um encontro que nós chamamos de reforma íntima, e quando é minha vez de coordenar, eu vou com Joana debaixo do braço. Né? E ela nos enriquece muito a fala, né? Porque ela é como o Nelson falou, ela não tem rodeios. Né? Ela fala amorosamente, mas fala o que nós precisamos ouvir. Né? E nesse livro ela vai falar dos sintomas do homem pós-moderno, ou seja, o homem do século XXI, esse século em que nos encontramos, rico em tecnologia, tudo muito fácil, né? Olha nós aqui nessa facilidade de falar com a Europa, né? Sem sair de casa, mas olha o que ela diz: pobre na compreensão de si mesmo. Né? Então já começa aí algo para a gente questionar. A gente tem hoje acesso a todo o conhecimento na palma da mão, em um celular. Né? Tudo que está à nossa volta, mas não conseguimos olhar para dentro, né? Para saber por que nós ainda não acordamos, estamos dormindo na matéria e não despertamos para a luz. E quando eu vi essa passagem de despertar, me lembrei do que Paulo de Tarso escreveu aos Efésios: acorda tu que dormes. Olha como essa mensagem é antiga. E antes de Paulo, e antes de Jesus, na Grécia Antiga, Sócrates, quando foi lá no templo de Apolo em Delfos, o que estava escrito lá no frontispício? Conhece-te a ti mesmo. E usou essa frase a sua vida toda, fez a base para a sua filosofia. Muita gente acha até que a frase é dele, mas não importa. Então, sempre está se pedindo para a gente conhecer a nós mesmos, né? Nessa busca que todos nós estamos atrás, mas será que sabemos o que estamos buscando? Né? Todos buscando o quê? E aí nós buscamos em lugares errados, né? Pescamos, ao invés de pescar peixe, pesca uma bota, né? Porque a gente não sabe o que a gente está pescando. Estamos aí num mundo de ilusões que nós mesmos criamos no mundo de Joana, né? De conflitos que começam a ser gerados e que esses conflitos precisamos superar para chegar a sermos um dia homem integral, porque embora Jesus tenha conseguido, nós vamos conseguir também. E por que Jesus é o homem integral? A gente pensa em Jesus só no termo religioso, mas Jesus tem todos os conhecimentos do mundo, já que ele é perfeito.
né? E por todas as suas encarnações, ele já vivenciou todo tipo de profissão, de nações, de cultura. Então, ele conhece tudo e a todos. Então, ele é completo, né? Igual o leite que o Nelson falou aí. Ele está integral, ele está inteiro, não falta nada. E nós estamos caminhando para isso, né? Então, eu gostaria de mostrar aqui qual o itinerário que ela seguiu, né? Nos capítulos aqui. Ela começa falando dos fatores de perturbação. O que é que nos perturba atualmente que nos impede de caminhar? Ela colocou como a rotina, ansiedade, medo, solidão e liberdade. Depois ela vai falar do homem aparência, que temos visto muito hoje, ódio, suicídio, né? A busca da realidade na consciência ética. Estamos precisando muito de ética e falar sobre ética atualmente, do homem em busca do êxito por causa de insegurança que leva a conflitos, né? Ele fala das doenças contemporâneas, doenças físicas, mentais, fala do homem moderno, fala da maturidade psicológica, a reconquista da identidade. Por que precisamos reconquistar a identidade? Provavelmente porque estamos perdendo, né? O ter e o ser, né? A planificação interior, fala de problemas sexuais, relacionamentos perturbadores, né? O homem perante a consciência, o que é a consciência, e ela sempre se baseia em Jung, principalmente, né? Da psicologia analítica, que nos mostra, dentro da psicologia, o que precisamos conhecer, principalmente do inconsciente. Tem hora que, Joana, fica difícil de ler, porque precisamos trazer, né, alguns conceitos da psicologia para entender do que ela está dizendo. E termina no último capítulo falando do futuro do homem, né, sobre a morte, sobre os perispíritos e sobre reencarnação. Então, é um livro para ser lido, meditado, estudado e se estudar em cima dele, né? Então, hoje eu gostaria que a gente conversasse só sobre o primeiro capítulo, porque não dá tempo de estudar todos eles, mas vamos falar um pouquinho, né, o que ela diz sobre essa questão, né, dos fatores de perturbação. Já quer entrar, Nelson? Eu falo mais um pouco. Deixa eu fazer um comentário antes da gente começar. Pois não. Eu estava aqui rapidamente com o Carlos antes de começar aqui o nosso bate-papo. E foi bom, eu estava compartilhando com ele, porque faz muitos anos que eu não leio esse livro. Muitos anos. Já perdi aqui, vou dizer que deve ter uns 20 anos já, pelo menos. E é um livro que agora eu pesquei ele essa semana, deu aquela patadinha de olhos de novo, e aí já vi assim, ih, caramba, parece um livro novo. Na verdade, o livro é o mesmo desde 1990, tá? É. Por que é novo? Porque a gente vai amadurecendo no processo. E esse conhecimento aqui, permanente, fixo, que nos ajuda numa reflexão no olhar para si, do foro íntimo, com os nossos conflitos, as nossas dificuldades, do hoje, que são diferentes de 20 anos atrás, de 10 anos, de 5 anos atrás. Então, livros como esse nos ajudam, é para a vida. Sim. É para ler hoje, é para estudar hoje. Daqui a 5, 10 anos, pega ele de novo. Vai estar um livrinho zero na tua prateleira. Baratinho, é só voltar lá, pegar, e você vai ler um livro novo, construindo um raciocínio novo, trazendo elementos diferentes que antes você não tinha visto e estava lá, você, caramba, estava escrito isso aqui, eu nem percebi. E é assim mesmo, pessoal. Isso é ótimo, que vai mostrando o nosso amadurecimento no todo. E eu queria falar, antes de passar a palavra para o Carlos aqui, sobre esse grande desafio que a Joana nos convida, do autoconhecimento. Ela fala que é o grande desafio do ser humano. E aí uma palavra autoconhecimento ainda tem uma carga muito pesada. O pessoal ainda fala assim, eita, coisa difícil, autoconhecimento. E é difícil mesmo, mas calma lá. Primeiro, para a gente entender aqui, por que eu preciso me autoconhecer? Ou melhor, para quê? Para que eu tenho que aceitar isso que a Joana está falando? Será que faz sentido? O autoconhecimento, o grande desafio, não é só a Joana que fala, não. Emmanuel também fala, tá? Algo parecido, não exatamente essa mesma frase, mas ele fala de autoconhecimento. É como a palavra de ordem do século. A palavra de ordem do século. É. E é importante a gente entender aqui, pessoal, o porquê, o para quê do autoconhecimento. Não para dizer que eu tenho autoconhecimento e agora, ó, aqui, ó, lustrar o grande autoconhecedor de si próprio.
É entender-nos, nos entender, que a partir daí a gente vai poder trabalhar essa caminhada no ser, no homem integral, rumo à perfeição. Não para ganhar o mérito de ser perfeito, mas sabe para quê? Para sermos felizes, que é o que todo mundo quer. A vivência da felicidade por si só é ir solucionando, substituindo o lado sombra que nós temos pelo lado luz, os conflitos que nós temos pela harmonia, pela tranquilidade. Então, o autoconhecimento é o passo número 1. Para quê? Para a gente enxergar o que tem de virtude, o que tem de lado positivo, de conquista, de amadurecimento, de coisa boa que eu já conquistei na minha vida, na minha caminhada, não só nessa encarnação, mas durante várias encarnações, esse construto, esse ser que eu sou hoje, e também, principalmente, aquelas mazelas, aquilo que ainda não é muito bem resolvido, aquilo que está meio embaçado, meio turvo, meio escuro. E aí a gente vai trazer o segundo elemento, que é a história da reforma íntima. Reforma íntima é substituir, é mudança para melhor. É percebendo os elementos aqui internamente que não estão muito acertados e substituir eles por melhores elementos. E que melhor elemento é esse? Vamos para a nossa referência. A referência é Jesus, o perfeito. E aí a gente vai perguntar aquela perguntinha clássica. Como que Jesus faria? Será que eu estou alinhado ou estou distante? E daí nos convida ao esforço para fazer essa reforma íntima e caminhando aos poucos nesse lado da amorosidade, nesse lado do equilíbrio, nesse lado do amor. Por isso, pessoal, o mais importante, entenda que o autoconhecimento é sim uma ferramenta para você ser melhor, se sentir melhor e viver em plenitude, em alegria, conforme a nossa caminhada, o nosso esforço, a nossa dedicação. Carlos, a palavra é tua. E eu ainda complementaria, eu preciso me conhecer para eu defender de mim mesmo. Né? Porque se eu descubro em mim um ser agressivo, eu tenho que controlar isso. Não vou matar o outro. Né? Então, é o que você falou de Jung aí, da sombra, porque nós somos mais inconscientes do que conscientes. Então, o que está no meu inconsciente é muita coisa que eu não conheço, por isso é inconsciente. E nas situações desagradáveis é que ilumina a minha sombra e sai, né, um comportamento que eu não sabia que tinha. Aí eu falo, nossa, como eu fui capaz? Porque eu fui capaz, porque eu sou isso também. Né? Então, eu tenho que me defender de mim mesmo para saber caminhar nessa rota aí, que todos nós precisamos caminhar, senão não chega, tem que caminhar. Né? Então, Joana, começa. Oi, professor? Não, exatamente. Eu vou adicionar o que você falou. É conhecendo o nosso lado sombra que a gente vai poder gerenciar ele, substituindo ele pela luz. Porque enquanto a gente negar ele, fingir que ele não existe, ele não vai deixar de existir. Ele está lá dentro. Está na forma inconsciente. Numa forma, e principalmente com o estímulo exterior, às vezes abrupto, na hora da briga, da discussão, no momento explosivo, que vem o emocional, e a gente perde o controle e depois fica assim, caramba, como é que eu pude fazer isso? Pode fazer isso porque a gente não se conhece ainda. Mas, Carlos, antes de passar a palavra, deixa eu só trazer que tem mais gente chegando aqui, para dar um oi, um boa tarde, uma boa noite. Vamos lá. A Andréia, lá do Núcleo Espírita Fraternidade e Amor, Itajubá. Seja bem-vinda, Andréia. A Ana Maria diz que é lá de Sergipe e fala que eu esqueci dela. Desculpa, Ana Maria, não esqueci de você, que eu confundi aqui. Fortaleza, Sergipe, Recife. Eu sou péssimo em geografia, tá? Mas que bom que você está aqui comigo, Ana. Seja bem-vinda. A Noemi nos dá boa tarde, que ela é lá do Núcleo Espírita Kardecista, Amor e Perseverança, de Cambuí. Também Minas Gerais. Seja bem-vinda, Noemi. A Vânia, lá também do NEF, de Itajubá, nos dá um abraço para toda a família espírita, seja bem-vinda. A Maria Rosa Amaral, seja bem-vinda, Maria Rosa, lá do Rio de Janeiro. A Sandra, nossa amiga de Minas também, Juiz de Fora, seja bem-vinda. Zona da Mata. A Alba, lá de Itajubá também. Itajubá, veio caravana aí? Não, tem caravana de Itajubá? Que bom que está todo mundo aqui. O Beto, nosso amigo, grande Beto, nos dá um abraço, lá de Rio Bonito, Rio de Janeiro, também nos acompanha. A Ana Brito nos dá boa tarde. E a Vanessa
também do Núcleo Espírita Fraternidade e Amor de Itajubá. E a Jeane nos faz aqui um comentário que é autoconhecimento para autoaprimoramento e assim encontraremos a felicidade real. Perfeito, Jeane. Assina embaixo. Carlos, pode continuar. Então, Joana vai enaltecer as descobertas da ciência e fala que por tudo que ela descobriu, ainda não conseguiu mudar o comportamento belicoso e insatisfeito do homem. Olha como Joana é atual, como você estava falando do livro, né? É sempre atual. O que a gente está vendo aí na televisão? Guerras em cima de guerras, porque o homem não entendeu que numa guerra só tem perdedores. Né? A gente ainda fica torcendo para um lado para o outro, não tem ganhador numa guerra. Né? Ganha quem mata mais? Como é que é isso? E quando a gente fala em guerra, não é só a guerra entre as nações. O mundo todo está em guerra, dentro do lar, né? No convívio social, na nossa mente, esses conflitos não são guerras mentais? Né? E aí, o interessante de estudar Joana, que eu vejo, é que ela apresenta um fato, descreve aquele fato, fala da causa e depois apresenta a solução. Então, é um trabalho completo que ela faz. Né? Então, qual é a causa de todas essas guerras que ela está dizendo aqui? Ela coloca que é o domínio do materialismo utilitarista, né? Onde leva o homem a querer possuir, dominar e gozar a vida. E muitos, né, colocamos somente a meta de vida para isso, toda a energia é voltada para isso. Uma vida totalmente voltada para a matéria e o que ela pode nos oferecer, esquecendo que tudo da matéria é temporário. Né? E aqui no Brasil nós temos visto uma situação terrível, que as pessoas estão deixando de ser gente para ser uma coisa e morar na rua por causa das drogas. Então, por um minuto de prazer, ela paga um preço alto e toda a família também, né, por essa escolha desse prazer que Joana está dizendo, o prazer no corpo, o prazer na matéria. Né? Então, ela conceitua o ser humano como um amontoado orgânico que pensa a caminho do aniquilamento no túmulo. Né? E o que acontece no túmulo? O túmulo fecha as portas para a matéria e o que continua é só o espírito. Então, nós sabemos disso, todos nós acompanhamos enterro, até usa aquela frase, caixão não tem gavetas, mas no dia a dia a gente vive como se, né, fôssemos ficar na matéria pegados o tempo inteiro, a vida toda. E tem espírito que até fica. Né? E Joana ainda vai dizer que essa psicosfera terrena, né, está gerando um temor asfixiante, levando à indiferença, né, indiferença pela ordem, pelos valores éticos, pela existência corporal. Né? Olha o que as pessoas estão fazendo com o corpo, banalizando tudo, tudo é descartável, até mesmo as pessoas, você está com as pessoas, usa e descarta. Né? Aqui no nosso país também, nós estamos vivendo, na última estatística, 29 mulheres são agredidas pelos seus companheiros por hora. Né? Então, a agressão entre o casal está muito grande. E aí fica difícil a situação da mulher, porque se ela está casada, está sendo agredida. Se ela sai, o companheiro vai atrás e mata. O feminicídio só tem aumentado aqui, não sei como é que está aí na Europa, mas aqui no Brasil está uma coisa, uma calamidade. Né? E isso esfria os relacionamentos. Como é que faz? Né? Então, a gente está falando de um homem integral para um homem que não chegou nem ao estágio de ser humano, de ser um homem. Então, ainda falta muito para essa integralidade, porque o mínimo ele não está fazendo. Né? Então, Joana chama de desumanização do indivíduo, aumentando os distúrbios comportamentais. Olha quantos psicopatas soltos por aí, né, em relacionamentos pela internet, que quando vai encontrar, ou ele agride, mata, ou, né, vai extorquir. O que está se tornando essa humanidade do século XXI? Está certo que sabemos que estamos em transição planetária, né, que todo o lodo subiu para depois a água se limpar. Mas estar dentro disso assusta.
né? E ela diz uma frase muito interessante. Ela diz, ó, a grande noite que comprime é também o início da alvorada que surge. Então, olha aí, nos apresentando a esperança de uma forma bela. Né? Então, o que é isso? Quando a gente estiver passando por um problema grave, estivermos no fundo do poço escuro, né? Vamos olhar para cima que tem uma luzinha no fim do túnel, como se diz. Né? Quando estivermos não aguentando mais, é a hora que a luz começa a surgir e vem a solução. Por isso que Joana, ela explica, mas ao mesmo tempo nos dá esperança para a gente continuar. Né? E muitos de nós perguntamos qual é o objetivo da vida. E Joana responde nesse livro: buscar os valores que dormem soterrados no íntimo de cada um. Aí, de novo, o autoconhecimento. Né? Os valores. Se eu sou filho de Deus e Deus é amor, o que é que eu sou? Amor também. O que eu estou fazendo aqui? Aprendendo a amar. Então, é de dentro para fora. É esse movimento que a gente precisa aprender. Já está tudo aqui. O próprio Sócrates falava sobre isso. Educar é relembrar o que inconscientemente a gente já sabe, a gente já traz no espírito. Né? Então, quando eu estiver olhando para fora, eu estou distraindo do que eu vim fazer aqui. Né? E ela ainda fala, são os valores espirituais. Aí a gente se lembra de Jesus falando dos tesouros. Né? Aquele que a traça e a ferrugem não corrói, e o ladrão não consegue roubar, porque é uma conquista íntima, intransferível. E só reencarnamos para isso. Esse é o objetivo da vida. Né? Da gente vivenciar os valores que realmente são reais. E o resto é ilusão. Então, para isso, a gente precisa enfrentar a vida, ir ao encontro da vida e não fugir dela. Quanto a onda de suicídio também está uma coisa muito grande. As pessoas preferem fugir do que enfrentar a vida, né? Para poder triunfar, superar a dificuldade, sair vitorioso sobre si mesmo. É vencer o mundo, não vencer no mundo, como muita gente quer. Né? Então, vamos pensar que por isso que o Espiritismo precisa ser divulgado, que ele nos abre uma janela da espiritualidade, que ela existe, é comprovado, né, pelo Espiritismo como ciência. Né? Então, houve uma mudança nessa modernidade, Joana me chama a atenção, mudando os hábitos sociais e dando origem a todos esses conflitos que levam, muitas vezes, a alienações perturbadoras. Fala, Nelson. Perfeito, Carlos. Assina embaixo, é um processo de conscientização inicial. Sim. Eu acho que a gente está tentando fazer aqui, buscar sair da grande massa, porque no instinto ainda, que a gente está muito mais ligado ao instinto, ainda faz parte de nós de uma maneira muito mais forte ainda, é a busca pelo prazer. E o prazer não tem problema, tá, pessoal? O prazer faz parte. Mas atenção, é isso que o Carlos falou, e essa leitura que o Cristo veio nos trazer. É o prazer caminhando para o desenvolvimento do sentimento. O prazer é inicial. Agora, quando nós estacionamos no prazer e acreditamos que uma vida, ou essa vida, ou as vidas, são destinadas pura e única, exclusivamente à realização dos prazeres, aquilo que a matéria pode nos proporcionar, seja sensações, seja poder, seja o dinheiro, seja o status, seja a fama, seja todo esse envoltório que, como a Joana nos diz, de ilusão, porque existe a realidade, existe a ilusão. Não é que seja que mentira isso, mas atenção, há muito mais além do que uma vida somente, porque, pessoal, passa rápido demais. É sempre bom a gente relembrar, desculpa para quem vai soar mal que eu vou falar, tá? Mas, ó, daqui a pouco, ó, a gente já está indo embora, gente. Passa rápido demais. O tempo tem data de validade, tá, pessoal? Todo mundo tem a data de validade. Esse virar latinha tem uma data de validade. E aí que fica a questão, o que a gente aprendeu, o que a gente desenvolveu? Ou será que a gente ficou focado só no prazer e não aprendeu as virtudes, as verdades, os valores, que é isso que fica? Porque o prazer, uma vez vivenciado, não tem problema, vou repetir. Mas qual é o foco? Qual é o objetivo? Qual é o propósito de vida? Será que é só
no dito popular, final de semana para tomar uma cervejinha, curtir, beber e ir para a festinha? E achar que é feliz? E achar que quantos de nós vivemos isso? Quantos de nós vivemos uma vida nesse sentido, para não dizer a maioria, tá, gente? Mas, de novo, a gente não está aqui para julgar, para classificar, apontar o dedo para ninguém. A busca, penso eu, nós, eu, Nelson, Carlos e quem está aqui conosco, conectado nesse tipo de mensagem, é perceber o que isso fala para nós e toca a nossa vida. Porque provavelmente a gente já percebeu que só esses prazeres carnais não é o suficiente para trazer essa completude. E aí que a gente vai buscar algo além, vai abrir o horizonte. E através de Joana, por exemplo, vem nos ajudando a perceber de uma forma mais ampla, além do prazer, o que é felicidade. E como é que a gente vai recorrer à felicidade? Vai recorrer mais uma vez a Jesus, que nos explica que felicidade é através do amar. O homem integral é aquele que aprendeu a amar. O homem integral é aquele que aprendeu a amar. Nelson, como é que é isso? É o amor como caminho, é o amor como solução. É perceber que dá para pôr amor em todas as ações, em todos os pensamentos na nossa vida. Não esse amor limitado que a gente entende, mas ampliar a conceituação do amor, perceber esse desenvolvimento do sentimento, que sim, nós já temos em germe e já estabelecemos o contato com os nossos próximos, muitas vezes através de um familiar, de um animal, de um time de futebol, de uma comida, que tudo isso é amor, tá? Mas o sentido mais amplo do amor, do amar a tudo e a todos, em todas as circunstâncias, em todos os momentos, é o grande desafio que o Cristo nos propõe como a realização da felicidade. E aí chega um ponto que normalmente o pessoal fala assim, Nelson, mas eu não sei. É verdade, eu também não sei. Mas para quem quer aprender, bater a porta, ela abrir-se-vos-á. Ou alguém aqui nasceu, encarnou, já subiu na bicicleta e andando direto. Ou teve que aprender. Subiu na bicicleta com rodinha, não sabia pedalar direito, até machucou a canela ali no pedal. Aí depois trocou, tirou uma rodinha, ficou com uma rodinha só, e um lado meio bangueando, e aos poucos foi ganhando confiança, entendendo, percebendo, até que um dia, foi. Então a proposta do desenvolvimento do amar é para aprender também, tá, pessoal? Para quem não sabe, como eu não sei, como nós não sabemos ainda, é desenvolver essa virtude. Uma vez que nós vamos aprendendo a amar, nós vamos sentindo, aí não é ninguém que vai nos dizer, é a vivência, a realização da felicidade, da plenitude, no momento que nós estamos trocando essa vibração de luz do alto através do amor. Carlos, a palavra é tua. Quando fala, né, a mente que é do espírito, é para comandar o corpo. Quando se quer apenas o prazer do corpo, é o corpo que está comandando a mente. Né? Quando a pessoa fala a carne é fraca porque é ela que está comandando a mente. A mente é mais forte do que o corpo, ou deveria. Né? E essa questão de quem não sabe amar, os espíritos já disseram a Kardec, existe um modelo que podemos seguir. Né? O único modelo, o homem integral, Jesus, dentro dos nossos limites. Né? Dentro do que Jesus, precisamos conhecer a história de Jesus. E menos que Jesus, eu cito o Chico Xavier, né? Imperfeito como nós, e amou o tempo inteiro. Vamos conhecer a história dele. O que é que já podemos imitar? Ele não vai ligar de estarmos imitando a história dele, não. Né? Vamos imitar os bons. A gente já imita os maus, vamos aprender a imitar os bons agora, para a gente ser um deles. Né? Joana começa falando de rotina. Né? Parece uma coisa boa, mas olha como que ela conceitua a rotina. Rotina é a ferrugem da engrenagem da maquinaria humana, disfarçada de segurança, porque você fica na zona de conforto. Eu só faço o que eu sei, o que eu consigo, porque eu já sei, mas fica automatizando a própria mente. Né? E ela diz que isso é que leva ao cansaço, à depressão. Né? É aquela música do Chico Buarque, né? Todo dia ela faz tudo sempre igual. Né? Quando é que nós vamos observar que podemos mudar a própria rotina? E como Joana tem um panorama geral do mundo, olha o que ela fala de nós. Né?
Desculpe aí, mas a gente fica até com vergonha de falar sobre isso. O que ela fala? O homem repete a ação de ontem com igual intensidade hoje. Trabalha diariamente, repetindo idênticos passos. Mantém as mesmas conversas desinteressantes e, ao final do dia, ou ele volta para casa, ou ele vai buscar repetidos espairecimientos. Vai para o bar, para o clube, né? Vai ver televisão, a internet, vai ver jornal, sexo, tudo isso com medo da solidão. E isso ele faz até alcançar a aposentadoria. Enquanto não vem a aposentadoria, o que ele faz? Ele tem aquelas férias programadas, que ele vai muitas vezes para lugares desinteressantes, que o desagradam, vai se reunir com outros grupos igualmente tediosos, né? E quando ele se aposenta, olha o termo que ela usa, ele vai se arrastar pela inutilidade agradável. Né? É o gostar de não fazer nada. Aí começa a aparecer as enfermidades, as neuroses, começa a implicar com quem está em casa, e esse comportamento vai na contramão do que viemos fazer aqui. Né? Não por acaso, Allan Kardec, né, reservou a terceira parte do Livro dos Espíritos para falar de leis morais, e dentre elas ele fala da lei do trabalho, não é uma opção, é lei. Né? E aí a mentora vai chamar o homem de um mamífero biossocial. Ó, precisamos nos relacionar e que somos construídos para termos iniciativas constantes e renovadoras. Então, sempre procurar fazer algo novo, ler um livro diferente, né? Procurar quem faz comida, uma receita diferente, né? E hoje nós temos a internet, quantas coisas aí podemos acrescentar à nossa vida para sair da mesmice. Então começa a automatizar o cérebro, ele não faz novas sinapses, e é um caminho para Alzheimer, né? Você que é psicólogo sabe muito bem sobre isso. Exatamente, cara. Exatamente. Essa dinâmica do envelhecer com qualidade é um desafio que poucos de nós sabemos, porque muitas vezes a gente só dá sentido na vida durante a época laboral, durante o momento que a gente trabalha, uma função, e muitos de nós, aqueles que têm filhos dentro de casa, veem significância quando está no processo de criação dos filhos, e aí chega um momento que os filhos saem de casa, que já se aposentou, já não está mais trabalhando, aí a casa está vazia, não tem mais sentido da vida, e fala assim, caramba, não tem mais propósito nenhum. Deus, me leva logo. O que eu estou fazendo? Então, suicida, né? Muitos idosos suicidam nessa faixa depois de 70. Exatamente. Por não compreender e perceber essa dinâmica da vida, a importância de todas as fases e todos os estágios. Há uma grande rejeição. Aliás, eu fiz uma palestra sobre isso há pouco tempo, que foi envelhecer, tá? Me estou lembrando agora aqui. Tá? Um encontro com o Nelson Tavares. Quem quiser ver, já vou fazer a propaganda depois do meu canal. Mas vamos lá. Fazer uma pergunta para vocês aqui que eu fiz lá e me veio a cabeça agora aqui. Qual é a época, qual é o período mais importante da vida do ser humano? Será a infância? Será a idade adulta? Ou será a terceira fase, a terceira idade? O que vocês acham? Vou deixar um tempinho para responder, mas não vou ler aqui, eu já vou responder. Se você falou uma, duas ou três, não é nenhuma dessas respostas. É o agora. Estão todas juntas. Todas as fases têm importância. O crescimento, né? Não é só a fase infantil, a fase adulta, porque normalmente a gente rechaça e acha que é besteira ficar velho, que velho é inútil, e acreditamos e vivemos numa sociedade muitas vezes de descarte, e nos consideramos inúteis e jogados e escanteados naquele momento que a gente vai tendo mais idade. Aí eu pergunto o seguinte, será que Deus errou em fazer esses 3 períodos? Ou não? Ou seremos nós, com a nossa incapacidade de perceber o valor da terceira idade também, que a gente não consegue perceber e muitas vezes entra nessa rotulação desse descarte como se fosse algo negativo. Porque senão, pessoal, olha só, era só fase infantil, ou era só fase adulta, ou fase infantil e adulta, e não precisava ficar velho, envelhecer.
com as dificuldades normais e naturais que o padecimento do corpo físico vem trazendo para todos nós. Quem passou dos 40, gosta de brincar, já começa a tocar musiquinha do ai ui. Vai tocando e a gente vai aprendendo a dançar, ou vai se rebelando, se revoltando contra as realidades que fazem parte da nossa vida. Mas deixa eu trazer aqui, pessoal, quem está aqui conosco, que tem mais comentários para o nosso bate-papo coletivo. A Mônica Maria, lá de Bueno Brandão, Minas Gerais. Eu só estou conhecendo muita cidade aqui que eu nunca ouvi falar, já disse que eu sou péssimo em geografia, né? Cada nome que eu estou conhecendo agora aqui, Bueno Brandão. A Vânia nos faz uma pergunta afirmativa. A árvore é conhecida pelos seus frutos. Como identificar nossas sombras se não identificamos nossos frutos? Interrogação. Perfeito, Vânia. E ela, embaixo, nos diz o seguinte: quem se apaixona pelo pântano, traz ele para dentro de si. Verdade. É o momento que a gente vai dar mais atenção, foco para a nossa luz ou para a nossa sombra. A Maria Aparecida nos diz que amar é uma escolha. Perfeito, Maria, é exatamente isso. Ela fala e que uma conquista. Fala aqui terceiridade e verdade. Quer comentar aqui, Carlos, a pergunta afirmativa da nossa amiga Vânia? Realmente, o que eu faço fala muito de mim, mais do que eu falo. Então, esse autoconhecimento é eu me observar até mesmo na crítica do outro. Né? Você fala muito alto. Eu nunca tinha percebido isso. Alguém está me colocando um espelho para eu me conhecer. E tantas outras coisas, né, que a gente faz e não se percebe porque não se olha, que é produto de nós mesmos. Esses são os frutos. Né? E você falando aí da terceira idade, é o momento que a gente fica aqui para a gente se espiritualizar e chegar em espírito mais espiritualizado do outro lado. Então, já não temos uma preocupação com o trabalho remunerado, né? Até o meu caso, eu sou aposentado. Então, agora eu coloquei, né, minha vida para o trabalho da espiritualidade. Já tenho, né, o dinheiro para me manter, não tenho essa preocupação, os filhos já são grandes, cada um já cuida da sua vida. Então, o que me resta? Conhecer, né, estudar para conhecer mais e me espiritualizar para chegar do outro lado dando menos trabalho. Né? Então, agora, aquela pessoa que estaciona e acha que não tem mais nada para fazer, ou já aprendeu tudo, está morto em vida, vai arrastando. E a sociedade também nos cobra muito. Né? Tem gente que pergunta para mim, você ainda está dando aula em tal lugar? Eu falo, não, eu aposentei. A pessoa murcha, parece que eu sou um nada, eu não sou mais produtivo porque aposentei. Mas eu era só aquele profissional? Então, a própria sociedade tem que rever essa questão do trabalho, né? Tem gente que não quer nem aposentar para não perder padrão de vida, mas qual é o padrão da vida? É o material? De novo, né? A gente coloca toda a energia no material e o espiritual fica para segunda-feira. Perfeito, Carlos. É exatamente essa reflexão, muitas vezes, da base do julgamento, de uma limitação que nós temos enquanto sociedade, onde aprendemos assim, a sociedade fala dessa maneira, e muitas vezes nós agimos assim conosco, nessa reprimenda interna, nesse auto-julgamento, nessa autocondenação, e se sentindo mal, porque realmente eu não sou um inútil, porque agora eu já me aposentei. Então não precisa nem o outro, às vezes, falar para mim, eu me sinto mal, eu me sinto menor. E muitas vezes esse apego à questão material, ou laboral, ou funcional, de entrar num esquema, num padrão, ou não querer até se aposentar, às vezes não é nem pelo dinheiro, para não perder a suposta utilidade, porque só vê utilidade trabalhando. Produzindo para alguém. Agora está na hora de produzir para mim. E que não ser espiritual, para me tornar um ser integral. Isso aí as pessoas não têm essa visão. A visão é só materialista e utilitarista. A primeira coisa que a Joana falou nesse livro. A causa de tudo isso é esse materialismo exacerbado. Não é que não possa ter as coisas. Não é para que tanto. Está fugindo de alguma coisa. Tem algum vazio que ela está querendo preencher com a matéria e não preenche. Aí compra e troca carro, e muda de casa e aqui dentro está vazio. Aí a pessoa se mata. O que é isso? É o cachorro correndo atrás do rabo que nunca chega lá. Sim. Porque não sabe para onde é que está correndo, essa é a verdade.
Trabalho, você fala agora de trabalho, tem uma coisa bem interessante para a gente relembrar, porque é um conceito que mexe com a estrutura e muda a base. Está lá no Livro dos Espíritos, não lembro a pergunta. Está entre a número 1 e a 1017. Procura lá que você vai encontrar. Pergunta para a espiritualidade o que é trabalho. E aí a resposta... lei do trabalho, lá na parte das leis morais. Exatamente. E a resposta é muito reta e muito direta. É ser útil. Sim. Ser útil. Trabalho útil é trabalho. Abre um campo de uma reflexão. Porque o ser útil, é ser útil para com o meio, para com o próximo, mas também para conosco. E às vezes a gente só entende numa vertente, num olhar, num foco, nesse foco laboral da empresa, do trabalho, materialmente falando. Mas muitas vezes nós somos úteis para conosco a partir do momento que a gente está buscando aprender algo novo. Buscando, como o Carlos compartilhou conosco, se espiritualizar e entender o plano além vida, o plano além material, do que daqui a pouquinho nós estamos seguindo, que é para o plano espiritual, regressando à nossa pátria. Ou não só, não gosto de espiritismo, não quero saber disso, não é minha praia. Então tá bom, aprende algo novo. Sabe aqueles sonhos que você tinha lá na infância, que às vezes ficaram no caminho, porque, eu tive trabalho, tive filho, não deu tempo? Resgata alguma coisa. Às vezes você aprendeu a tocar um violão, que você queria lá quando jovem, e não deu tempo, não aprendeu. Uma língua nova. Queria tanto falar italiano, eu não consegui, porque não deu. Hoje em dia tá aí, ó. Quer aprender a tocar violão? Quer aprender italiano? Vai no YouTube, é de graça, pessoal. Tá? Tem curso para tocar violão, tem curso para aprender a falar italiano de graça. Na palma da tua mão, não precisa nem gastar dinheiro. Então, esse desenvolver, esse aprender, o ser útil para com o meio, para com os outros e para conosco, é uma percepção mais ampla de, sim, continuamos trabalhando ao nosso favor, não só a favor do mundo, de todos, não só através de uma remuneração de um emprego fixo ou de uma função laboral. Vamos ver quem mais está conosco aqui? Espera aí, a Mari é uma escolha. Não, é Maria que está comentando, fala da terceira idade e nos diz que é verdade. Carlos, tem um ponto interessante que eu quero passar aqui para você, sobre o estar consciente, que a gente está falando muito de consciência, e sobre o ser consciente, que, aliás, é um tema de um livro da Joana de Ângeles, o ser consciente. Essa diferença entre ter consciência, estar consciente do mundo, dessa interação, onde nós estamos, o que se passa no mundo, ok? E ser consciente, essa busca do propósito, da onde eu vim, aonde eu estou, para onde eu vou, quais são os valores, o que eu quero aprimorar, como é que eu posso lapidar essa pedra bruta aqui dentro. Queria saber um pouquinho da tua opinião para a gente desenvolver a partir daí. O estar consciente é o que nós estamos fazendo aqui, né? Nós sabemos onde estamos, o que estamos fazendo aqui, com quem estamos, né? Ainda estou controlando as minhas, a questão mental, eu acho. Estou sabendo quem eu sou, meu nome, né? Agora, ter consciência do que eu vim fazer é a questão filosófica, que a filosofia sempre questionou, e o espiritismo, como filosofia, também faz com resposta. O que eu sou? A resposta é: eu sou um espírito em ascensão, né? E imortal, não vou acabar nunca. E essa resposta nos incomoda, Nelson, porque tudo a gente dá um fim. A gente fala: que horas vai acabar essa live? Já estou terminando a live. Né? Aí é 1h30, já pus um fim. Né? Aí eu vou morrer com que idade? Já põe um fim. Agora, quando fala que eu sou imortal, eu não tenho nem ideia o que é isso. É ser um ser infinito. O que é ser infinito? Kardec também questiona isso, né, nas obras básicas. A gente não sabe o que é infinito, né? Então, estudando Joana, ela tem capítulo que ela fala sobre essa consciência, a gente já estudou lá, inclusive uma das que entrou aí, a Alba, é a coordenadora desse nosso grupo de estudo de Joana, que a gente fica uma semana pensando e discute, e a consciência não vem, né? Porque é muito profundo, porque é do espírito. E a gente é acostumado só na pele, só na matéria, só nessa resposta pronta da ciência.
Por isso que precisamos ler filosofia também, para ampliar a mente. A vida é maior do que está nos apresentando por aí. E se a gente não amplia isso no estudo do mundo e de si mesmo, a gente enlouquece e fica na mesmice da rotina, que é o que a Joana está nos apresentando aqui. É sair dessa grande boiada, comportamento de manada, muitas vezes. Sim, eu faço o que querem que eu faça, mas o que realmente eu vim para fazer, né? Olha um Jesus aí, olha um Paulo de Tarso, ele não fez o que todo mundo queria que ele fizesse, ele fez o que ele veio para fazer, mas precisa coragem, agir com o coração, né? Não fazer, não ter medo de agir, porque é o que Madre Teresa dizia, meu compromisso é com ele, lá em cima, não tem que dar satisfação para quem está em volta, porque pedradas vão vir, né? Paulo falou todo o currículo dele, né? Lá em Mateus, o que realmente aconteceu com ele. O pessoal falar que ele foi privilegiado. Chico Xavier, um dia falaram para Chico, você é um privilegiado, né? Aí ele falou toda a vida dele, desde quando ele nasceu, só tragédia. No final ele perguntou, em que momento que eu fui privilegiado? Então, quem está de fora acha tudo muito fácil. Não é. Viver não é fácil. Mas é preciso enfrentar. Essa é a guerra que precisamos enfrentar, né? Muitas vezes destruindo os monstros que a gente já traz dentro de nós, o orgulho, a vaidade e o egoísmo, que nos impede de sermos felizes. Exatamente, exatamente. É toda uma reflexão que você trouxe aqui, Carlos, interessante. Eu vejo muitos de nós espíritas, com a consciência que a gente tem, fazer um questionamento assim muito vago, que é: poxa, eu queria saber tanto o que é o meu planejamento reencarnatório, o que eu vim fazer aqui, com um pouco de angústia, com um pouco de falta de motivação, às vezes, querendo entender o que é, na verdade, o nosso propósito de vida, como uma coisa muito diretiva, como se fosse algo muito fixo, muito determinista. E aí vamos ao Mestre Jesus. Primeiro, antes do Mestre Jesus, vamos ao esquecimento, né? Não à toa. Ou a nossa limitação, que não só através do esquecimento a gente pode, claro, sempre observar as nossas tendências, as nossas predisposições maléficas e não tão e as benéficas também, as boas e as ruins, o lado sombra, o lado luz, enfim, dá para investigar um pouquinho por aí. Dá para se reconhecer um pouco com as nossas predisposições. Mas, principalmente, pessoal, quando a gente vai para Jesus, a gente vai entender um sentido mais amplo. Qual é o sentido mais amplo? É que hoje talvez eu esteja como Nelson e o Carlos esteja como Carlos. Mas já nas últimas, vamos botar aí 10, 5 encarnações e tantas outras, a gente tivemos em outras personalidades, em outra constituição física, em outro tempo, com outros desafios existenciais que faziam parte daquele momento, tá? Naquelas últimas 10 encarnações. Mas uma coisa é única, pessoal. Única, que é o que o Mestre Jesus trouxe e vale para as últimas 10 encarnações, vale para essa e para as próximas 10. Que é desenvolver o amor. Por isso que a gente vai por aí, é passar régua. Quando entendemos ou buscamos entender o amor como caminho, como solução, como diretriz para a nossa vida, se questionando como é que eu posso amar mais o próximo, o meio, me amando também, que a gente esquece, amar ao próximo como a ti mesmo. Às vezes eu muito foco no próximo, no sentido religioso por si só, do olhar para o outro, e esquecemos aqui, amor, pessoal, é tudo, engloba tudo. E quando a gente vai direcionando as nossas escolhas de vida, utilizando o nosso livre-arbítrio, mas colocando a gotinha de amor, eu tenho certeza, pessoal, que a gente está no caminho certo. Independente do caminho que a gente esteja escolhendo. Porque com amor não tem rebate negativo, não tem sombra, tem a busca do caminhar desse entendimento mais profundo. E, mais uma vez, a gente está aqui na esfera racional, pessoal. A esfera racional é o convite, é o desafio, é o que a gente está fazendo aqui, racionalizando. Para quê? Para quando a gente desligar a câmera,
e amanhã, quando a gente acordar, fazer diferente. Fazer diferente como, Nelson? Faz com amor. Coloca amor em todos os atos, em teu pensamento, em todas as tuas atitudes, e aí, através desse racional, você vai possibilitar o sentir. Porque aí, quando a gente sente, pessoal, já saiu do racional. O racional aqui, ou intelectual, essa busca teórica, é muito boa, mas quando a gente sente, está aqui, é firme, só a gente vai saber como é que é. Não é mais sobre teoria, sobre prática, sobre realização, sobre vivência no amor. Então, com as nossas limitações, com as nossas dificuldades, claro, ok? Porque a gente está muito mais cego do que desperto. Vamos entender, baixar um pouquinho a bola, ser mais humilde, ok? Entender todas essas dificuldades, essa nossa cegueira espiritual, com orgulho, com egoísmo, com falta de humildade, com falta de tudo isso, de paciência, de humildade. Para quê? Para entender que dá para caminhar um pouquinho mais, fazendo esforço nessa direção do amor. Tá bom? O amor é um exercício, né? Nós estamos nos exercitando ainda na prática do amor, que um dia será natural em nós. Como quando a gente era criança, que a mãe obrigava a escovar dente e tomar banho, né? A gente ia forçado. Hoje a gente já vai naturalmente para o banheiro e faz isso. Então, o amor é assim, por enquanto, ele está forçando a amar. Um dia a gente vai naturalmente, nem pensa que está amando, porque não faz outra coisa. Não é? E para isso a gente tem, aí voltando a Joana aqui, para essa questão da rotina, como eu falei, ela apresenta a situação e dá a solução. Que solução que ela dá? Ela fala de prevenção terapêutica. Olha os termos que ela usa. Né? Qual é a prevenção terapêutica? Conhecermos as propostas de Jesus para a formação do homem integral. Então, isso que a gente lê no Evangelho, nos livros espíritas, como o Nelson acabou de dizer, são propostas evangélicas que nos permitem romper a rotina de fazer o que todo mundo está fazendo e está todo mundo indo para o mesmo buraco. Né? Vamos ascender, né? Não vamos descer para o abismo junto com todo mundo. Né? Ir a favor desse homem espírito eterno, termo de Joana também. Né? Esquecer um pouco da matéria e viver essa espiritualidade, que quem vivencia isso já está no céu. Não precisa morrer para estar no céu. É esse estado de espírito que todo mundo aqui, né, que está acompanhando a gente já fez do bem para alguém. Sabe o que sentiu, né? Que você não sabe explicar, mas você sente uma coisa tão boa de ajudar. Quando isso for constante, a gente vai estar no céu. É só começar. Né? Perfeito. É liberar aquela... Na neurociência, eu estava estudando sobre isso há pouco tempo. Ocitocina, o nome dessa... Neurotransmissor, né? Neurotransmissor, essa palavra. Ocitocina que está presente normalmente em processos de gravidez, no parto. Relação sexual. Exatamente. E todo esse sentimento, esse que o Carlos falou agora, é o sentir, é um prazer associado, uma carga energética que só quem faz... É física. Físico, é física. É físico-química. Exatamente. E aí eu vou trazer um trecho aqui que eu lembrei, que não está nesse livro Homem Integral. Está no livro Amor Imbatível Amor, que é uma frase que Joana nos traz sobre Jesus e amor, que ela fala o seguinte, que dá para refletir muito. Ela diz o seguinte: Jesus, o amante não amado. Vou repetir. Jesus, o amante não amado. Vou puxar uma veia só que dá para a gente trazer diversas interpretações dessa frase, tá? O amante não amado é porque muitas vezes a gente entende o amor no sentido do eu quero ser amado. Eu preciso do amor, sabe aquela coisa? Eu preciso de um companheiro que vai configurando na questão do relacionamento amoroso e essa carência e esse filtro do receber e não do doar. Jesus, como exemplo, mestre que veio aqui mostrar, exemplificar na prática, ele não veio para ser amado, ele veio para mostrar a felicidade através do amor.
dessa prática amorosa com tudo e com todos, independente se tem feedback, se tem retorno ou não. Independente se tem flores que jogam para ele ou se tem pedras que jogam, porque ele continua amando da mesma forma. Independente da pequeneza ou da evolução do próximo. É sobre a nossa atitude amorosa, esse aprendizado no amor, no multiplicar essa luz, essa vibração, esse entendimento que nós já temos, e fomentamos e germinamos aqui dentro, e transparecemos e multiplicamos ao nosso entorno. Independente dessa troca. Claro que ser amado é muito bom, tá, pessoal? Atenção, vamos baixar nossa bola e nos colocar no nosso estágio evolutivo. Mas, mais uma vez, quem é o ideal? Quem é o exemplo? Porque a partir do momento que a gente busca essa reflexão, de repente a gente vai invertendo o nosso panorama, ou a nossa busca pessoal, de querer ser amado, porque eu preciso ser amado, numa atitude muito mais infantilizada do que essa proposta do amor verdadeiro, nesse caminhar, nessa maturidade espiritual. Ok? Deixa eu trazer aqui, Carlos, o que nossas amigas estão compartilhando conosco. A Maria nos diz que tem muito o que fazer na casa espírita. E é verdade, ela diz aqui que amanhã é dia da faxina. Ela é lá de Campanha, no sul de Minas, exatamente. Ela também faz palestra. Sempre tem trabalho, Maria. Excelente você compartilhar conosco. O que não falta é trabalho, também nos centros espíritas, mas trabalho para quem quer trabalhar, sempre há. E essa faxina que ela vai fazer não é só a física, ela vai doar o fluido para fazer a limpeza espiritual no centro, para preparar para os trabalhos da noite. Perfeito. Excelente, exatamente isso. Você está construindo um mapa de Minas Gerais aí. Tem que estudar Minas, tem que estudar Minas. A Vânia nos diz: estar consciente é também identificar nossas imperfeições. Porém, ser consciente está se esforçando para trabalhar essas mudanças. Perfeito, Vânia. A gente só pode mudar aquilo que a gente enxerga. Fazendo uma brincadeira aqui, uma analogia sobre reforma, eu preciso primeiro identificar que o mofo do meu banheiro talvez tenha uma infiltração, aí eu tenho que dar uma cavucada na parede, arrebentar, porque às vezes não é aparente, mas o mofo está lá, que está incomodando, aquele cheiro ruim, bolor, as paredes sujas. Aí eu vou dar uma cavucada para encontrar, às vezes, um cano furado. E aí eu vou ter o trabalho, fazer o esforço para fazer o reparo, para modificar aquela estrutura comprometida. Isso a gente pode trazer para a nossa vida. Daí o autoconhecimento, o conhecer as questões ou as imperfeições, trazer isso para a consciência, para aí sim a gente trabalhar e se esforçar para realizar essa mudança ou essa reforma íntima. Muito bom, Vânia, obrigado por compartilhar. E a Maria nos diz que a nossa missão aqui é amar. Só isso. Exatamente. Se resume em 4 letrinhas. O objetivo da vida é só esse, é um só. Como é livre-arbítrio. Perfeito. Né? Então, aí eu como, o que eu vou amar, se é a causa dos animais, ou se é uma causa ecológica, o que é que vai estimular em mim esse sentimento que já está aqui. Eu não vou buscar fora, eu vou tirar de mim para dar. E quando a pessoa fala, eu só amo se eu for amado, ela está barganhando esse amor. Então, já está vendendo. Não é amor de verdade. Pode até chamar de amor. Né? Como dizia o poeta, é um verbo intransitivo. Quem ama, ama. Não importa o que nem a quem. Né? Agora, enquanto isso, vamos exercitando nessa prática. Né? As pessoas aí que eu comentei, os adictos que vão atrás do prazer químico, que é de 5 minutinhos, quem ama e pratica o amor já tem esse prazer 24 horas. Olha uma Madre Teresa de Calcutá, um Chico Xavier, né, que estão o tempo inteiro só faziam o bem. Então, essa ocitocina neles estava, né, saindo pelos olhos. Então, já viviam em êxtase o tempo inteiro. E nós podemos fazer. E fazemos de vez em quando, só aumentar, né, a quantidade que está tudo bem. E no limite, se não conseguir fazer também, tudo bem, a amizade é a mesma, Deus continua nos amando, Jesus continua nos amando, a gente fazendo a nossa tarefa ou não. Né? Agora, quando a nossa amiga aí falou que no Centro Espírita tem bastante trabalho, eu costumo dizer que o Centro Espírita é um micro nosso lar, porque tudo que a gente vê que existe lá, existe no Centro Espírita para a gente exercitar, fazer um estágio.
Porque tem muito espírito que quer chegar no nosso lar, mas nosso lar é lugar de trabalho, você tem que chegar com função, senão você vai chegar dando trabalho. Né? Então, vamos, né, estagiar aqui numa casa espírita, fazendo com amor, né, fazendo com o melhor que a gente puder fazer, que é bom para a gente mesmo, como espírito, para o crescimento do espírito. Outra coisa que Joana nos fala nesse primeiro capítulo é do medo, como o medo está aí, né, graçando na nossa atualidade, e ela diz que o medo arrasta para a violência irracional. Quem tem medo agride, mata, se tiver com uma arma na mão, ou então para a depressão, segundo ela. E nós vemos aí que depois da pandemia da Covid-19, né, a síndrome do pânico aumentou muito, as pessoas estão receosas ainda hoje de sair de casa, de ir até para um centro espírita, porque ficou aquele medo do invisível que mata, que é o vírus. Né? E tantos outros medos aí, quando você liga o noticiário, né, só tem lá corrupção, feminicídio e morte, bala perdida aqui no Brasil, a pessoa fica com medo de sair de casa, porque acha que ali é toda uma realidade, não é um recorte, né, do que está acontecendo em alguns lugares, e tem uma intencionalidade por detrás, a gente tem que saber também selecionar o que vê e como interpreta. Né? Então, esse medo faz com que a pessoa fuja da realidade. Né? Isso, segundo Joana, está dilacerando o comportamento humano, né? Onde ele está perdendo uma coisa chamada afetividade. Né? Hoje, os sentimentos estão esfriando, você não abraça as pessoas, você manda uma mensagem no WhatsApp, um abraço, e põe um desenho ali. Né? Quando o Papa Francisco, né, que agora está fazendo 12 anos, né, que ele assumiu lá, o pontificado, me chamou a atenção o discurso dele, uma frase. Ele falou assim: não devemos temer a ternura, não devemos ter medo da bondade. Olha só, o líder da Igreja Católica falando isso no seu discurso é porque fez uma análise de conjuntura. As pessoas estão deixando de ser ternas e boas por medo. Olha como é que é grave. Né? Então, isso me chamou a atenção desde o discurso dele, e às vezes eu repito, para mostrar que a gente tem que ver como é que eu estou na minha afetividade com o outro. Né? Afetividade é um valor para mim? Né? Ou eu estou me esfriando em relação ao outro, com medo do que o outro vai me tirar, né? O outro vai me agredir? Como é que é isso? Né? Você deve trabalhar bastante com isso, né? Você tem clínica? E tem uma coisa, é verdade, Carlos, tudo que você falou é perfeito. Interessante essa leitura do Papa, que tem muitas leituras muito interessantes. Mas eu quero pontuar uma coisa que você falou agora aqui, sobre a mídia, sobre os recortes que são retirados e a realidade que nos é apresentada. O que está acontecendo nessa mudança, principalmente nos últimos 15, 20 anos, vamos trazer para cá, é o advento celular, internet, que está aqui na nossa mão, e cada vez mais a gente vai substituindo a interação que antes era realizada na televisão. Eu sou a geração televisão, tá? Para cada vez mais estar aqui na frente do Instagram, do TikTok, do Facebook, das notícias, YouTube, essa interação, que são essas plataformas que a gente está utilizando. Só que existe uma coisa aqui, pessoal, que a gente tem que entender, que muita gente não entende ainda, que se chama algoritmo. Muita gente que nem sabe o que é essa história de algoritmo ainda. Eu vou explicar o que é algoritmo. Algoritmo é o computador que realiza e entrega aquilo que nós supostamente temos mais interesse. É o computador configurado que vai entender, dentro da matemática que ele realiza, tudo isso automatizado, tá? Que é assim, a Dona Maria abriu o celular dela, aí apareceu um vídeo lá de alguém maltratando uma criança. Aí é claro que chamou a atenção dela, ela viu aquele vídeo. E ela ficou ali o vídeo inteiro. E achou um absurdo. E até entrou ali no comentário, no bate-papo, e comentou e falou mal. Ou falou bem, não interessa. O que o algoritmo entende? Opa, Dona Maria, tudo automático, tá, gente? Dona Maria gosta desse assunto de violência com criança. E aí ele começa sistematicamente a entregar outros vídeos parecidos, similares. A Dona Maria, como é uma coisa que toca ela, toca na negativa. Atenção, toca na negativa. Ela vai vendo e o algoritmo entende. Ela gosta mesmo disso. E vai entregando cada vez mais. Então entenda, pessoal, que o teu TikTok, o teu Instagram,
vai te entregar aquilo que você consome. O do Carlos vai ser diferente, o meu vai ser diferente. E cada vez isso vai potencializando de uma forma inconsciente, porque às vezes a gente vai abrir ali, a Dona Maria vai abrir o celular dela, vai chegar uma hora que só vai ter violência. E aí, qual é a sensação que ela fica do mundo? Nossa, estão matando todas as crianças. Eu já vi 50 vídeos, um atrás do outro, final de semana, perdi a conta. Só tem violência contra a criança. Não é que seja mentira, atenção, mas perceba o que você está consumindo. Antigamente, era com a televisão que mostrava, mas agora existe essa sistemática que vai te entregar cada vez mais aquilo que você consome, aquilo que prende a sua atenção. Então, é claro que às vezes uma notícia ruim prende a nossa atenção, mas construa novas ligações com bons pensamentos, bons vídeos também, bons conteúdos, porque a internet está aqui, pessoal. Tem coisa ruim, tem desgraça, mas tem coisa boa. Esse vídeo aqui, por exemplo, é uma coisa boa, que a gente está buscando alimentar a alma, trazer boas reflexões, e mini vídeos, e pronto, e reels, ou TikTok, ou o que é que seja. Então é importante a gente estar atento a essa nova realidade, porque essa é uma novidade e que se faz presente, e nós da geração, digamos assim, mais antigos, muitos ainda estão se adaptando. Mas para quem já está nascendo agora, isso já faz parte de uma realidade. O mundo internet, o mundo rede social, já é um mundo, muito mais mundo, às vezes, do que o mundo real. Porque cada vez se vive muito mais no mundo virtual do que no real. Ok? Então temos atenção a isso. Deixa eu trazer agora aqui um comentário do Beto, nosso amigo, que diz o seguinte: eu de vez em quando passo por pessoas com máscaras. Isso pode ser uma neurose, Nelson? Beto, olha só, vou tentar responder rápido, que isso é uma pergunta bem complexa. O fator máscaras depende de como a gente analisa. Tem um conceito que Jung usa, e Joana faz referência disso, tá? Que é o conceito de persona, ou seja, máscaras, que nós temos as máscaras, sim, normalmente o tempo inteiro. E isso é normal, isso é natural, desde quando nós, por exemplo, temos uma máscara na nossa personalidade enquanto nós estamos no trabalho, diferente daquela que nós estamos com um familiar, diferente quando a gente vai num centro espírita, diferente quando a gente vai num enterro. Tem muito a ver com a postura, com o posicionamento, com a forma que a gente se apresenta para com o mundo, para com o próximo, na relação. E muitas vezes nós assumimos essa persona, ou essa máscara, e colocamos uma e tiramos e colocamos a outra. Isso não é negativo, isso não é pejorativo, ok? Temos sim diversas máscaras, tá? E mesclamos, utilizamos ela de forma intencional ou irracional. Até aí não tem problema nenhum. O problema é quando existe uma intenção do mascarar, que aí a gente pode entrar nessa vertente que o Beto está falando, da neurose, como um distúrbio de comportamento, muitas vezes, com segundas intenções, onde o fulano é mascarado, com segundas intenções, que traz ali uma máscara para ter algum ganho, primário ou secundário, consciente ou inconsciente. Aí já vai numa outra vertente. Então, não sei se eu respondi, Beto. Nelson, acho que ele quer dizer máscara física mesmo, porque nós falamos da pandemia, né? E a pessoa ainda não tirou a máscara física, mas eu vejo como uma pessoa que está resfriada, que ela use máscara, né? Para não contaminar o próximo. Ele falou, passa por pessoas com máscaras, né? Entendi, eu não tinha percebido nesse sentido. Interessante. É psicólogo já vai fundo, mas valeu. Eu fiz essa leitura como máscara de personalidade, enfim, neurose. Então, tentando responder aqui, Beto, perfeito, tentando responder como máscara de proteção de saúde, tem a ver com muitas questões, tem a ver, pode ter uma hipersensibilidade, pode ter a ver com medo, como o próprio Carlos falou, o medo que ainda permanece, o medo de ter o contato, o medo porque morreu alguém mais próximo, o lidar com a morte muitas vezes, isso pode ser um desdobramento que inconscientemente a pessoa... Para não contaminar o outro também, né? Também. Coloca, os orientais fazem isso, a gente que não tem o hábito. Mas a pandemia nos ensinou isso. Perfeito. Usar máscara quando estiver resfriado. Ele diz aqui, o Beto me diz que sim, respondeu, meu amigo, isso é importante também. Obrigado, que bom que eu respondi. Não foi bem a pergunta, mas acabou valendo, né? E a Raquel diz que
que temos que filtrar as nossas escolhas. Perfeito. Carlos, o que mais você quer trazer para a gente? Isso que você falou aí do algoritmo, faço aqui uma analogia com obsessão. Nós atraímos os espíritos pelas nossas escolhas, né, que a Raquel acabou de dizer aí, e acaba que o celular está reproduzindo isso. Aquele, né, aonde nós entramos, aquilo continua vindo para nós, mas nós atraímos essas reportagens, essas notícias, essas gravuras, né? Então, isso é uma forma de iluminar a nossa sombra. Ele está mostrando para mim o que eu gosto, e às vezes eu faço sem ninguém ver, né? Mas ele está mostrando para mim, ó, tá vendo muito isso, porque você gosta de ver tragédia, de ver sangue, de ver sexo, de ver... Então, é uma forma da gente se conhecer também, né? Vamos usar o computador para isso. E como eu estava falando que a Joana sempre traz uma solução, ela diz, né, que nós vivemos uma sociedade amedrontada. Então, qual é a solução que ela apresenta? Uma revisão de conceitos para uma mudança de conduta. E esse medo, muitas vezes, a raiz se encontra no espírito. Né? Então, é autoconhecimento de novo. Por que eu estou com medo? Racionalmente, eu tenho que responder isso. Aonde está a causa desse medo? Né? E quando você falou aí que as pessoas perguntam sobre planejamento encarnatório, eu costumo dizer o seguinte: nós já estamos nele. Não adianta procurar. Você tá, né? Por que você está em Portugal? Né? Está dentro do seu planejamento reencarnatório. Por que a gente casa com quem tem que casar? Por que a gente trabalha onde tem que trabalhar? Então, as pessoas com as quais convivemos, incluindo até os vizinhos e a cidade, faz parte do nosso planejamento reencarnatório. Por isso que às vezes a gente nasce numa cidade e vai morar numa outra. Está tudo muito organizado. Né? Então, vamos fazer o que temos que fazer enquanto estamos na nossa melhor fase, que é agora, com tudo que aprendemos. E quando você fala aí das 3 fases, tem a ver com beleza também. Né? Cada idade tem a sua beleza. Então, às vezes eu vejo, né, no Facebook colocar esses artistas, como ele era novo, como ele era agora, né, para confrontar. Mas, peraí, ele tinha 20 anos, agora ele tem 70, ele tem que ter um outro rosto. Mas ele tem a beleza de 70 anos. Aí eles querem voltar que ele tem a beleza de 20. Como é que é isso? Então, o pessoal não está entendendo muito essa questão de beleza, que é do espírito. Quem fala que Chico Xavier foi feio? Né? Você pode não ter, né, aquela preferência dentro da sua fisionomia, mas quem que não gostaria de ficar do lado dele o tempo inteiro, absorvendo aquele perfume de amor que ele tinha, que você nem via a fisionomia dele, você via o que extraía dele de estar com ele. E é essa beleza do espírito que tem que exalar como um perfume para o ambiente. Temos muito a aprender. Vamos estudar Joana, Kardec, Jesus, o Evangelho e fazer a reforma íntima. Esse exemplo que você deu agora, Carlos, é exatamente o que acontece muito, né? O antes e depois. Mas é sempre no sentido pejorativo, para falar, nossa, que bagaço, ela tá péssima, olha, tá super velha, cheia de rugas, porque a gente só consegue olhar e dar valor a uma beleza material no sentido dos tempos áureos, da Brotinho, quando tinha 20 e poucos anos, do galã, quando estava galã, e agora, com o próprio tempo, como a lei da gravidade, é para tudo e para todos, e não perdoa ninguém, por mais que a gente tenha recursos, e cada vez mais, não tem problema nenhum de fazer, tá, gente? Melhoramentos de beleza e utilizar todos os recursos da medicina, da tecnologia, do avanço, mas uma hora chega para todo mundo. E as rugas, os pés de galinha, e a beleza, e a diferença, por si só... Só não chega para quem morreu cedo, né, Nelson? Exatamente. Agora, quem envelhece junto não percebe. Né? Percebe. Vão crescendo junto, né? Vai vendo aquela beleza, continua vendo a pessoa do mesmo jeito. Quem está de fora é que quer que a pessoa conserve uma coisa que não tem. É a lei da física, pelo amor de Deus. Aí já é irracional. E enxergar essa beleza, Carlos, que você falou, que eu acho que é o grande desafio. Não digo grande desafio, mas num todo a gente não consegue ainda enxergar essa beleza da alma, essa beleza do espírito, a beleza do ser. E o melhor exemplo que você deu agora é o Chico Xavier, né? Quem é que não queria estar
estar do lado de uma pessoa de luz. Existe maior beleza do que a luz que nós emanamos através do amor? E voltamos ao amor novamente, como uma beleza irretocável, a beleza da alma. A beleza da alma é a beleza do amor que nós emanamos. O próprio Jesus, nós não conhecemos a fisionomia dele. A gente conhece a europeia lá, que pintaram lá e ficou, convencionou. Mas a beleza de Jesus não era física. Né? É o que ele exalava, como Chico Xavier. Então não é o mais importante o físico. Né? Pode até ser, mas, no caso de Jesus. Mas o mais importante é o que é o magnetismo dele, que até hoje nos atrai para ele como um homem perfeito e belo que nós conhecemos. Carlos, muito bom ter você aqui. Já vamos fechando. Tem aqui 5 minutinhos para a gente fechar. Quero agradecer a todo mundo que esteve aqui conosco e todo mundo que vai assistir depois desse vídeo. Normalmente, depois, bastante gente assiste também. Já vou pedir para todo mundo, gostou do vídeo? Compartilha com alguém, achou legal. Não só esse vídeo, não. Qualquer conteúdo que você acha que te fez bem. Se você lembrou daquela pessoa. Por mais que ela não vá assistir, manda lá. Manda lá. Tá? Quero convidar também, para quem não conhece esse programa, que é o Bate-Papo com Joana de Ângeles, a gente já tem algumas dezenas de programas. Veja aqui no canal Amigos de Nosso Lar, tem uma playlist com os programas, e também no meu canal, que é o nt.nelson Tavares, nt.nelson Tavares, tem uma playlist só com esse programa Amigos de Nosso Lar, e tem também palestra, estudo, programas ao vivo, tem bastante coisa. Convido a todos a me seguirem lá, nas mídias sociais também, que eu estou sempre lá ativo, postando. E vou passar agora aqui a palavra para o Carlos para fazer as considerações finais e te pedir, Carlos, faz uma oração para a gente fechar. Pode ser? Ok, então eu agradeço também essa oportunidade, aprendemos bastante, né? Eu aprendi bastante, e a gente aprende conversando, né? E querendo ser melhor a cada dia, e te parabenizar mais uma vez pelos programas, né, que você realiza, que quem é espírita está no planejamento encarnatório divulgar o espiritismo. Então, cada um de nós faça do jeito que conseguir fazer, porque é para isso que reencarnamos também, por isso somos espíritos. E o espiritismo ainda não está consolidado, precisa ser divulgado, porque é uma riqueza que nós conhecemos e devemos partilhá-la das mais variadas formas possíveis. Então, agradeço também a todos que estiveram presentes e que vão estar ainda, e vamos crescer juntos e falar aqui uma frase de Joana ainda, que o homem anda distraído pela conquista dos valores transitórios. Então, vamos colocar foco no que é preciso focar. O que me traz aqui, o que vai me fazer um homem, aquele homem espiritual e eterno, né? Ou imortal. Então, vamos pensar no homem integral, que nos ama incondicionalmente, que nos envolve com seu perfume, com as suas palavras do Evangelho, que está sempre presente quando pensamos nele, falamos sobre ele, aprendemos com ele, Jesus, o Cristo de Deus, e a agradecer pelo Evangelho, pela sua vida, agradecer a Allan Kardec e a todos os que permitiram que nós conhecêssemos o Espiritismo, agradecer em especial a Joana de Ângeles, que por amor tem trazido para nós todos esses conhecimentos para a gente se conhecer. Que o amor de Jesus nos envolva e juntos possamos, unidos pelo coração, dizer graças a Deus. Graças a Deus. Obrigado, Carlos, mais uma vez. O pessoal daqui está se despedindo, dizendo gratidão, amigos, a Vera. Obrigado, Vera, por ter estado conosco. A Maria Aparecida também. Gratidão, obrigado, Maria. O Beto Orlando diz que foi muito bom a fala de vocês, nos dá os parabéns. Obrigado. A Raquel nos diz, nós somos gratos também, que bom, Raquel. E a Vânia nos fala gratidão pelas reflexões do dia de hoje. Ótima semana a todos. E a Andréia aqui também acabou de mandar a palavra gratidão. Pessoal, que alegria ter vocês aqui. Obrigado mais uma vez, Carlos, por estar conosco. É sempre bom. E uma boa semana para todos vocês e até a próxima oportunidade. Tchau, tchau, pessoal.